Boa tarde, gente. Feliz sábado a todos. Eu sou a Rafaela, esse aqui é o Vinícius e essa é a Manu. Nós somos estudantes daqui da escola, do terceiro ensino médio. Mas antes de começarmos nossa programação, vamos fazer uma pequena oração. Convido todos que fiquem em pé. Senhor Deus, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado por esse maravilhoso congresso, por essa maravilhosa programação, Senhor. Nos abençoa nessa tarde, continua conosco sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Seguindo a programação, quem vai dar nossa palestra é a doutora Maura. Mas, para a gente conhecer antes melhor ela, quem é essa mulher maravilhosa, a gente vai entrevistar antes ela para a gente conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Pode continuar falando mais. Eu gostei. Ok, vamos lá. Boa tarde. Be nice. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente do céu, ela é muito alta, meu Deus. Vocês que são baixos. Eu sou normal. Bom, doutora, Sim. Conte um pouquinho sobre o que a senhora é formada, no seu acadêmico, essas coisas. Sim, vou contar. Eu sou formada em Biologia pelo NASP, inclusive tenho 3 professores meus aqui, o professor Enios, a Antenor e a professora Márcia. Fiz lá a Biologia. Depois eu fui para a sala de aula, fui professora de Ciências, Biologia, Química, Inglês, dei aula de várias disciplinas. E aí eu fui fazer o doutorado, fiz doutorado em Ciências na Faculdade de Medicina da USP. Terminei no início do ano passado. Muito legal. Legal. Então, como a gente sabe, você é diretora do Museu Museum of the Nature em Galápagos, né? Isso. Então, você foi para Galápagos para pesquisar. Sim. A gente quer saber um pouco mais de como foi essa sua viagem. Inclusive, essa aqui é a camiseta que eu usava lá para trabalhar. E fui por 2 anos, tive o privilégio, a bênção de passar esses 2 anos lá, 2 anos pandêmicos, né? Quando a gente chegou lá e a gente tinha alguns planos, aí veio a pandemia, a gente teve que se adaptar, mas foi uma experiência fantástica, em todos os sentidos, pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente falando, e as experiências que eu vivi lá, eu sempre falo que eu vou passar e vou dividir a minha vida entre antes e depois de Galápagos, porque realmente foi bem importante, assim, foi inesquecível mesmo. Muito legal. Legal. Falando justamente sobre antes de Galápagos, como que surgiu e quando que surgiu esse seu envolvimento com o criacionismo? Legal. Bom, eu sou cristã desde que eu nasci. Eu venho de uma família de adventistas, então ser cristã, acreditar em Deus, ler a Bíblia, sempre foi muito natural para mim. E quando eu fui para a faculdade, né, e lá no NASP a gente tinha contato muito com o criacionismo, tinham eventos que aconteciam, a gente tinha acesso aos professores, conversava sobre isso. Então, quando eu saí da universidade, para mim, foi também muito natural, nos momentos em que eu tinha a oportunidade em sala de aula, também falar com os meus alunos sobre isso, e estudar sobre isso. E aí, depois que eu comecei a fazer doutorado, que eu voltei para a cidade da minha família, em Londrina, eu comecei a me envolver com a Sociedade Criacionista Brasileira, porque lá foi iniciado o núcleo londrinense, o núcleo de estudos, né, da Sociedade Criacionista lá em Londrina. Então, eu comecei a me envolver bastante, e aí uma coisa vai levando a outra. Estamos aqui. Legal, sempre bom fazer o que a gente gosta, não é verdade? Com certeza, sem dúvidas. E essas são as nossas perguntas. Agora que todos nós conhecemos mais um pouco de quem é a Maura, a gente vai deixar a palavra com ela para ela dizer todo o conhecimento que ela tem a dizer para a gente hoje. Nossa, quanto tempo vocês têm. Mas muito obrigada, gente. Obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite, de poder falar dessa experiência que eu tive lá, poder dividir com vocês e falar um pouco do que eu aprendi lá. Eu escolhi esse tema para falar dos tentilhões, porque imediatamente quando a gente ouve falar de Galápagos, você vai vir na sua cabeça 2 coisas. Primeiro, Darwin,
depois tentilhões. Porque, realmente, esses animais aqui, eles são modelos que são usados para dizer que a evolução é um fato. Agora, o meu objetivo é aqui refletir com vocês, e aí eu trouxe 2 referências para a gente fazer isso, para pensar se realmente a gente pode dizer, através dos tentilhões, que a evolução naturalista, como a maior parte da comunidade científica acredita, se realmente a gente pode dizer, através deles, que é um fato. Ou se a gente pode dizer que é um fato, né? No geral. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês, rapidinho, um pouco do museu. Eu, infelizmente, tive um problema com o meu antigo HD, eu perdi todas as coisas que eu tinha, então, muita coisa se foi. Outras eu tinha backup e eu não tenho uma foto externa, mas se vocês quiserem acessar, o Instagram do museu é o Origins em inglês, Origins Galápagos, e lá tem bastante coisa nos posts antigos, vocês vão poder ver mais. Então, o museu ele foi construído justamente para mostrar para as pessoas que vão lá que existe uma visão, um modelo alternativo àquele que todo mundo conhece, que chega em Galápagos e espera encontrar. Então, a gente tem, por exemplo, uma exposição de minerais, tem infográficos com a sequência de Fibonacci. Quem ficou aqui até o final e viu o vídeo ali que a gente assistiu, incrível. Tem as telas lá, e uma das telas fica passando esse vídeo em looping, é bem legal. Tem aqui também uma parte falando sobre os 8 remédios naturais. Tem infográficos falando sobre a complexidade que é presente na molécula de DNA, que o Tiago vai falar, o Dr. Tiago vai falar depois, aqui na próxima palestra, a respeito da epigenética também, a gente tem essas coisas lá. Tem mesas digitais em que as pessoas podem navegar pelos conteúdos, tocando na tela, é bem interessante. Então, é um espaço realmente que, se você um dia tiver oportunidade de ir a Galápagos, dê uma parada ali, até porque não tem como fugir, porque fica na Avenida Charles Darwin, que é a principal avenida da Ilha de Santa Cruz, e que todo mundo que vai a Galápagos passa por ela, e você vai passar na frente do museu obrigatoriamente. A entrada é gratuita e você pode entrar. Então, eu recomendo que você se planeje para um dia poder visitar. Eu quero mostrar aqui um pouquinho. Hoje, no almoço, até uma senhora me perguntou assim, nossa, você vai falar daquele lugar que você morou lá? Você vai mostrar as fotos, os bichos e tudo? Eu falei, eu vou sim. Então, muita gente, às vezes, ouve falar de Galápagos e não sabe exatamente onde fica. Então, Galápagos fica no Oceano Pacífico e pertence ao Equador. Fica mais ou menos 1h30 de voo a partir de Quito ou de Guayaquil. E aí a gente chega, então, nesse arquipélago que ficou muito famoso por causa do Charles Darwin. É um arquipélago que tem origem vulcânica, tá bom? Então, ele é composto de algumas dezenas de ilhas. 4 ilhas são habitadas, que é San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela e Floriana. Floriana vive em 200 pessoas só. Então, é um lugar realmente que é bem afastado. E uma das coisas muito importantes quando a gente vê que a adaptação dos seres vivos ao ambiente, as mudanças que acontecem com eles, enfim, tem muito a ver com o isolamento geográfico. E Galápagos é conhecido como um laboratório vivo porque realmente existem as condições para que isso possa acontecer. Então, você veja ali que tem as ilhas, elas não são muito distantes, então a gente consegue chegar de uma ilha para outra em 2 horas de lancha, se o tempo está bom, né? Mas isso acaba propiciando um certo isolamento geográfico dos animais, e isso propicia ali a formação de novas variedades, né? Então, o Darwin, quando ele chegou em Galápagos, ele se deparou com um ambiente totalmente inóspito. Aqui, ó, tem algumas imagens, por exemplo, ali em cima tem 2 fotos de North Seymour, que é uma ilha que fica perto da ilha de Santa Cruz, onde eu morava, e você veja ali que é areia e a vegetação ela é bem seca, né? Não é uma vegetação tropical, que a gente, por exemplo, esperaria encontrar em uma ilha tropical, né? Aqui embaixo, ó, tem Tortuga Bay, você vê que tem muitas rochas
pretas, porque as ilhas têm origem vulcânica, né? Então, a lava endureceu e formou essas rochas. E ali do lado tem o vulcão Serra Negra, que tem uma das maiores caldeiras aí. E é muito interessante de visitar. E você vê que, realmente, as condições... não tem... Por exemplo, na ilha que eu morava, não tinha água potável. A gente não podia abrir a torneira e fazer igual aqui no Brasil, beber água da torneira, porque não tinha água doce, saía água salgada. Então, imagina os animais, os seres vivos, para sobreviver nessas condições. Só que, ao mesmo tempo, isso fez com que surgisse ali uma fauna muito específica. Ó, aqui tem outro vulcão, olha só como que é o relevo das ilhas, né? É muito interessante. Fez com que surgisse nessas ilhas uma fauna muito interessante. Eu tive a oportunidade também de ter uma câmera muito boa para tirar muitas fotos. Então, as fotos que aparecerem aí, foram as fotos que eu tirei. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem 4 tipos de iguanas. Tem a iguana terrestre, que é a amarela, a marinha, que é o que a gente vê em abundância por lá, andando na rua, atravessando a rua. E essa iguana marinha aqui, da esquerda, aqui embaixo, vocês veem que ela é meio colorida. Ela é de uma ilha específica chamada Ilha Espanhola, e ela tem essa cor diferente, apesar de também ser uma iguana marinha, porque as algas que ela come nessa ilha são diferentes da outra e fazem com que ela tenha essa cor. Mas ainda é uma iguana marinha. E tem uma iguana híbrida, que é uma ilha chamada Plaza Sur, que essa iguana são pouquíssimos indivíduos, veio do cruzamento das 2 iguanas de cima, da marinha e da terrestre. Então, você veja que, nesse ambiente, existem muitas condições para que surjam esses tipos de animais diferentes, assim como a iguana rosa também. Essa iguana rosa, ela tem pouquíssimos indivíduos também, e ela vive no vulcão Alcedo, na ilha de Isabela. Infelizmente, a gente não pode ver, porque apenas pesquisadores conseguem chegar nesse lugar. Então, a gente acaba vendo por foto mesmo. E, na verdade, ela é albina. Ela fica dessa cor por causa da cor do sangue. Então, é bem interessante. Olha só. Esse é o meu preferido. Os piqueiros. O piqueiro de patas azules é o que eu acho mais bonito. Só que não existe só o de pata azul. Ele tem essa pata azul por causa do tipo de comida dele, que tem um pigmento e acaba, ao longo da vida, se acumulando na pata. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho um piqueiro de pata roja, que é a pata vermelha. E também tenho o piqueiro de Nazca, que é aquele branco com preto, que a pata dele é cinza normal, né? Então, a gente tem uma variedade muito grande. O que mais tem aqui? As famosas tartarugas gigantes. E nas ilhas também a gente tem aí cerca de 12, 13 espécies dessas tartarugas. E elas são muito legais porque elas têm um casco muito característico, e esse casco ele vai ser diferente de acordo com o ambiente onde a tartaruga vive. Então, eu coloquei esses 2 principais, tá? Tem um casco que é mais achatado, enfim, mas esses 2 é bem interessante da gente ver, porque, ó, no lado direito, o casco é na forma de domo, no esquerdo, tipo montura, como se fosse a sela de um cavalo, né? As tartarugas que vivem em regiões mais úmidas, que têm uma maior quantidade de vegetação, elas são essas tartarugas que têm o casco do tipo domo, porque elas não precisam ficar esticando muito o pescoço, a comida está perto dela. As tartarugas que têm esse espaço em cima do casco e que podem esticar o pescoço assim, vivem em regiões que são mais secas, que as plantas são mais altas. Então, a gente vê, muito interessante, que esses animais eles estão adaptados ao ambiente em que eles vivem. Isso é muito interessante. Outras coisas em relação a essa tartaruga é que ela pode pesar mais de 150 quilos, e a mais velha ela morreu com mais de 180 anos. Então, elas vivem muito tempo. É muito interessante.
E dá para a gente ver a idade dela olhando o casco, porque conforme o casco vai crescendo, vai deixando uns discos e vai ficando marcado. Então, quando você está com o guia e você pergunta para o guia a idade daquela tartaruga, ele vai saber dizer aproximadamente, porque ele vai ver a quantidade de discos no casco. Essa foto foi uma sorte. É um pinguim. Galápagos é o lugar mais ao norte que tem pinguim, e é uma espécie endêmica. Não existe em lugar nenhum do mundo essa espécie, que, por sinal, é a menor. Eu estava fazendo snorkeling numa ilha chamada Bartolomé, e aí todo mundo começou assim, pinguino, pinguino, e eu assim, né, estava com a cabeça embaixo da água, olhando, e aí, de repente, eu olho, eu estava com a GoPro, e aí estão vindo 3 pinguins. E aí, eu não consegui achar o vídeo, mas ele levanta a cabeça assim, depois ele mergulha. E aí, depois, no vídeo, eu peguei e salvei um dos quadros. E aí, virou essa foto. Que eu tenho ela com backup em 5 lugares diferentes, porque é uma foto que eu não quero perder. Então, mais uma questão que são as espécies endêmicas. Não existe uma diversidade muito grande de animais, mas, ao mesmo tempo, tem uma quantidade grande de espécies endêmicas, são espécies que só existem ali. E aí, por fim, tem os animais, as aves, né? Então, tem aquela gaivota, né, que eles chamam de gaviota, está comendo ali a lulinha, aquela caça para o filhote. Tem os flamingos na Ilha de Isabela. Tem o albatroz, que vai para a Ilha de Espanhola uma vez no ano para poder se reproduzir. E as famosas fragatas, que tem essa bolsa vermelha, e só o macho tem essa bolsa, e ele fica desse jeito quando está na época da reprodução, ele quer aparecer para a fêmea. Então, se você vê uma fragata com esse saco gular murcho, é porque ele já se reproduziu, e ele não volta a encher de novo, tá? Uma vez só. E aí tem, então, eu achei esse trecho do livro A Viagem do Beagle, que o Darwin publicou, falando sobre as primeiras impressões que ele teve do arquipélago de Galápagos. Então, ele fala assim: considerando o pequeno tamanho das ilhas, nos sentimos mais surpreendidos com o número de seus seres aborígenes. Esses aborígenes são os mais primitivos, né, que para ele eram primitivos, em sua área confinada, com o período geológico recente. O oceano inquebrável foi aqui dividido. Consequentemente, ambos, no espaço e tempo, parece que somos trazidos, de alguma forma, para aquele grande fato, aquele mistério dos mistérios, a primeira aparição de novos seres nessa Terra. Então, para o Darwin, Galápagos era um retrato de como havia sido lá no início, quando surgiram os continentes e esses animais foram se diversificando. Então, as coisas que ele viu ali, é errado a gente dizer que Darwin teve a ideia da evolução em Galápagos, mas ele foi influenciado pelas coisas que ele viu aqui, lá, e em outros lugares, e isso fez com que ele usasse alguns daqueles exemplos para, então, exemplificar a evolução no livro da Origem das Espécies. Mas e os tentilhões, que é o tema aqui desse momento, né? Os tentilhões, vamos ver quem que são essas aves. Olha só, eles são bem pequenininhos, assim, tem 10, 15 centímetros no máximo, e a principal coisa que a gente nota em relação aos diferentes tipos de tentilhão é o tamanho e a forma do bico. E, lógico, também tem diferença de cor entre macho e fêmea. Um é pretinho e o outro é mais clarinho assim. Então, veja que a principal diferença desses animais, na verdade, é o bico. Então, tem alguns pesquisadores que separam esses animais em espécies diferentes, em 15 espécies de tentilhão. Tem alguns pesquisadores que acham que essas diferenças não são suficientes para separá-los em espécies. Então, eles dizem que, na verdade, são todos como se fossem subespécies ou variedades ali da mesma espécie. Mas eu tenho aqui, ali em cima, o large, que tem o bico maiorzão, o médio, aquele que se alimenta de cactos, e o vegetariano, tá, que come frutas.
Aqui, teve essa foto que eu tirei lá em Tortuga Bay, é muito legal. Esse tentilhão está ali em cima da iguana para comer os carrapatinhos dela. Então, ele fica ali num tipo de associação ecológica que é bem interessante. E aqui a gente tem mais, ó. Olha só como o bico fica fininho. Aquele ali está se alimentando ali da flor do cacto. Então, a gente vê que tem a diferença do bico desses tentilhões e essa diferença está relacionada ao tipo de alimento que ele come, tá bom? Agora, o que o Darwin observou nesses tentilhões? Primeiro que o Darwin não foi o primeiro que observou essas diferenças. Ele estudou primeiro a diferença do bico de uma outra ave, que eles chamam de sinsonte. Eu não sei direito como que é o nome em português, mas eles chamam de sinsonte, que lá em Galápagos a gente chama de cucuve. E ele viu essa diferença ainda no beagle, no barco. Tá? Só que o que aconteceu? Ele sempre pegava os espécimens e levava com ele, inclusive ele levou de Galápagos iguana, tartaruga e tal, e essas aves ele levou, catalogou, e para ele não tinha muita importância assim, e ele doou essas aves para a Sociedade de Ornitologia ali em Londres. Depois de um tempinho, o Darwin viu que as coisas que ele havia doado estavam chamando a atenção muito dos cientistas, ele se mudou para Londres e aí foi estudar, aí sim, essa diferença e tentar entender. Tanto que ele não se atentou que, na verdade, ele catalogou essas aves, mas ele não colocou qual ilha cada ave era. Ele não falou, essa aqui é Santa Cruz, esse aqui é Isabela, não. Ele só pegou e deu o nome para os tentilhões e mandou. Então, olha só, no final das contas, ele chama atenção para as diferenças que estavam relacionados aos hábitos alimentares. As aves do continente eram similares às aves de Galápagos e esses bicos dos tentilhões funcionavam como ferramentas, porque eles estavam adaptados ao tipo de alimento. Se a semente é mais dura, o bico é maior. Se a semente é menor, o bico vai ser menor. Se ele vai comer, por exemplo, o néctar da flor ou o cacto, o bico dele é mais pontudinho e assim por diante. E os bicos maiores, sementes mais duras, e os menores mais finas, bicos mais finos. E aqui tem, eu coloquei para vocês verem os diferentes tipos de tentilhão e o tipo de alimento que eles comem, que vão desde semente, insetos, até frutas. E aí, vamos lá, essa ilha aqui. O nome dessa ilha é Daphne Maior. É uma ilha que fica pertinho da ilha Santa Cruz, onde eu morava. Aí um dia eu fui fazer um passeio por lá, tirei foto nessa ilha, porque vocês vão entender o porquê. É uma ilha pequena, é um vulcão inativo, que fica ali, e de vez em quando recebe alguns animais. E eu quero chamar a atenção para o trabalho desse casal aqui, o Peter e a Rosemary Grant. Eles passaram, não um, não dois, mas eles passaram 40 anos indo todos os anos, ficando meses nessa ilha aqui. Ninguém tem acesso a essa ilha. Essa ilha não tem nem lugar para que os barcos possam se ancorar para você poder descer. Era um desembarque super difícil. Eles levavam as coisas e ficavam por lá 4, 5, 6 meses. Com o longo do tempo, foram chegando mais pessoas para fazerem estudo com eles, e eles foram estudando, então, esses tentilhões e o comportamento desses tentilhões ao longo dos anos, nessa ilha aqui de Daphne Maior. Então, olha só, tem esse trabalho que eles publicaram, que eu queria conversar com vocês e contar a história desse artigo. É um report, é um relatório que eles fizeram das coisas que eles descobriram lá. Então, chama Evolução no Deslocamento de Caráter, depois eu vou dizer para vocês o que é, dos tentilhões de Darwin, Darwin's Finches. Então, olha só, eles começaram a pesquisa em 1977. E aí, o que eles perceberam? Que
nessa época aí, houve uma grande seca. Ficou 18 meses sem chuva. E realmente lá em Galápagos é assim. Metade do ano não chove direito, fica meio frio, nublado. E na outra parte do ano fica sol, sol, sol e chove mais torrencialmente. Mas de tempos em tempos, como fica muito suscetível a fenômenos climáticos, como El Niño e como Laninha, por exemplo, pode acontecer de ter períodos que tem muita chuva e períodos que ficam com pouca chuva. Então, nesse ano de 77, houve essa seca. E aí, o que aconteceu? As sementes pequenas que tinham em abundância acabaram diminuindo de quantidade e começaram a sobrar sementes maiores. E aí, o que acontece? Os tentilhões que tinham bico menor foram ficando sem comida, porque o estoque que eles tinham de alimento foi diminuindo, porque tinha seca. E as sementes grandes foram sobrando, porque eles tinham bico pequenos e não conseguiam comer as sementes grandes. Então, sobrou bastante comida para os tentilhões de bico maior. E aí, eles conseguiram sobreviver. O problema foi tão grave que, nessa época, 80% dos tentilhões morreu daqueles que tinham bicos menores. Isso é conhecido como seleção natural. Ou seja, não tem oferta de alimento para todo mundo. Quem está em vantagem, que no caso foram os de bicos maiores, acabaram sobrevivendo porque eles estavam adaptados. Tá bom? Então, a população que sobreviveu tinha uma coisa em comum. Eles tinham os bicos maiores para quebrar as sementes mais duras, ou seja, quanto maior o bico, maior a sua chance de sobrevivência. Olha só os tipos de sementes que acabaram sobrando naquela época, que está ali na letra D. Eram sementes que tinham a casca mais dura e eram mais espinhosas. Agora, em 82, a situação mudou, porque houve o fenômeno El Niño, e choveu muito. E o que aconteceu com a ilha? A quantidade de sementes pequenas e maiores mudou de proporção. Agora, eu tenho uma vegetação totalmente diferente por causa das chuvas e também, além disso, houve a chegada de uma outra espécie que antes só visitava, que é essa Geospisa magnirostris. Então, essa espécie que chegou agora, vão acontecer duas coisas. Primeiro, que não vai ter comida para todo mundo. Segundo, que existiam diferenças em relação ao bico. Então, eles começaram a competir com os tentilhões que já habitavam na ilha. E não só na comida. Eles não deixavam os tentilhões da ilha ficarem no lugar para poderem procurar comida. Eles expulsavam aqueles tentilhões que já habitavam na ilha. E aí, o que aconteceu? Olha esse gráfico aqui, é bem fácil, não se assustem. Estão vendo essas bolinhas aqui? Nessa parte aqui, na vertical, é o tamanho do bico. Na parte na horizontal, são os anos. Percebe que eu tenho uma oscilação das bolinhas ali, ó, ao longo do tempo? Então, tem um momento que o bico diminuiu de tamanho, só que foi passando o tempo e o tamanho do bico aumentou. É pouquinho, mas aumentou. Lembra que eu contei no início que era por causa do tipo de semente que mudou, ficou maior, e os bicos maiores eles conseguiram sobreviver? Só que aí eu cheguei em 82 ali, ó, e houve uma nova mudança, porque agora eu tenho mais sementes pequenas. Então, aqueles tentilhões que tinham bicos maiores, eles não conseguiam se alimentar direito das sementes pequenas e tinha a competição com outra espécie. Então, agora, eu tenho uma diminuição do bico, porque aqueles que tinham bico maior acabaram morrendo. Competição. E aí, depois, tem aqui, no ano de 2003 e 2004, uma nova situação, porque houve um novo período de seca. E aí, também, muitos Gefortes, que eram aqueles habitantes naturais da ilha, eles também acabaram morrendo por causa do tipo de alimentação e também por causa dessa competição.
Vocês perceberam que... esse aqui é um pedaço do artigo que eu já acabei explicando para vocês, mas vocês perceberam que, dependendo da variação das coisas no ambiente, a população, ao longo do tempo, foi sofrendo modificações? Eu não consigo ver em uma só, porque é pouco tempo, mas se você vê ao longo do tempo, você vê que tem uma flutuação no tamanho do bico, né? Isso é o que eles chamam de deslocamento de caráter, quando, por causa de uma competição, uma espécie acaba adquirindo características diferentes. E foi a primeira vez que eles conseguiram observar isso na natureza, algo que já havia sido previsto, tá bom? E eles conseguiram observar isso, e esse casal deu umas contribuições bem importantes por causa disso. Indo para uma outra parte, qual que foi o meu questionamento? Porque eu comecei a pensar, o que fez com que esses bicos tivessem na população animais de bicos pequenos e grandes, por exemplo? Depois de alguns anos, esse casal Grant publicou um estudo associando um determinado gene a essa diferença de tamanho do bico e na formação do crânio. Só que depois de um tempo, também de alguns anos, lá em 2017, se eu não me engano, um outro autor, o Michael Skinner, ele fez uma pesquisa com epigenética, que o Tiago vai falar melhor sobre isso, mas, basicamente, o que é epigenética é a forma como a informação que está no DNA ela se expressa, como se tivesse um interruptor no seu DNA. Então, dependendo das coisas que podem acontecer ali no ambiente, essa informação ela é ligada ou ela é desligada. Então, ele fez um estudo analisando as mudanças nessa expressão do DNA na epigenética. E aí ele viu o seguinte, que houveram mais mudanças na expressão, mais epimutações, do que a mutação no DNA em si. Por que isso é interessante? Porque se a gente for lembrar na evolução do Darwin e no neodarwinismo, eles afirmam que as mutações, que são as mudanças no DNA, são essenciais para produzir variação. Elas são a fonte de variação nas espécies. Através delas e da seleção natural, é que as novas características vão surgindo. Só que o estudo dele vem mostrando que, na verdade, as mudanças no DNA não estavam relacionadas com essas mudanças. Era mais a forma com que o DNA se expressava na epigenética. Então, o que ele viu? Que as mudanças na expressão estavam associadas com o aumento da variedade, da distância filogenética, com o surgimento dessas variedades ou novas espécies. E as mudanças no DNA, não. Então, esse artigo aqui eu achei bem interessante, porque ele traz um comentário muito relevante no final. Ele diz o seguinte, que, apesar de as mutações genéticas terem sido postuladas como fonte das variações nas quais a seleção natural age, ou seja, o seu DNA acontece uma mutação, tem uma mudança ali na sequência das letrinhas. Quem que vai selecionar se essa de acordo com a teoria da evolução, tá? Se essa mutação ela vai se fixar na população, se ela vai ser transmitida para os descendentes? É a seleção natural. Por quê? Se essa nova característica for vantajosa, ela permanece. Se ela não for, ela é eliminada. Então, o que ele está dizendo aí é que, apesar dessas mutações serem postuladas como a fonte dessas variações, elas são limitadas em explicar muitos fenômenos que vão desde a etiologia de doenças, a origem das doenças, até os aspectos da evolução, como esse aqui. E ele diz que, para explicar essas mudanças, é preciso levar em conta também a epigenética, e não só a mudança no DNA. E aqui, aquele mesmo relatório, aquele mesmo reporte de caso dos Grant, ele vem falando que a pesquisa que ele fez é importante, mas são necessários novos modelos para corroborar e confirmar
se isso que eles encontraram realmente se vê na natureza ou se aquilo foi um caso único, enfim, né? E aí, finalmente, eu pergunto para vocês, para eu dizer que o tentilhão é uma prova da evolução, eu preciso primeiro estabelecer o que é evolução, certo? Porque os evolucionistas dizem que a evolução, ela acontece quando existe mudança, quando existe seleção natural, ao longo de milhões de anos. Mas a gente está vendo aqui mudanças que aconteceram em décadas, e não em milhões de anos. Então, os tentilhões, eles são a prova da evolução, ou eles são a evolução em ação? O que vocês acham? A variação desses tentilhões pode ser considerada prova da evolução? Da evolução do Darwin, da evolução naturalista? Eu não estou dizendo aqui que os animais não mudam, tá? Os animais mudam, novas espécies surgem, sim, surgem, mas eu posso pegar isso e extrapolar para milhões de anos, pensando, nossa, se eu vejo isso em 4 décadas, imagina em milhões de anos. Eu não posso fazer isso cientificamente falando. Eu posso especular, mas eu não posso usar argumentos científicos para isso. Então, só mostra, na verdade, essa história, que existe uma plasticidade nas espécies e que as espécies estão adaptadas, elas têm informação suficiente para se adaptar às mudanças do ambiente. E a gente que tem a cosmovisão criacionista entende isso como sendo algo nos dado por Deus. Deus nos criou perfeitos. O pecado nos corrompeu a criação dele. Mas, ainda assim, nós somos criados por ele. Então, Deus, ele nos projetou para que nós pudéssemos, eventualmente, encarar essas mudanças, sobreviver a essas mudanças e nos adaptar. Então, essa informação que já está no DNA, que não foi mudada, que foi apenas a sua leitura, a sua expressão foi modificada e não a informação em si, essa informação ela já está ali. Ela só vai se comportar de forma diferente de acordo com os estímulos ambientais e outros aspectos, por exemplo. E aí, para finalizar, eu, estudando a lição dessa semana, a gente falou sobre fé, e na lição dos jovens, na sexta-feira, eu gosto bastante porque traz as citações de Ellen White ali do tema, né? E tinha umas citações ali muito que me impactaram demais, porque a gente fala de fé e de razão, a gente fala de ciência e religião. E, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a nossa fé ela não é irracional. Eu não creio que Deus criou tudo que existe porque alguém me disse para acreditar nisso. Eu não creio porque está escrito apenas na Bíblia. Eu creio porque eu posso duvidar disso, Deus me mostra as evidências e eu creio nessas evidências. Então, eu queria ler com vocês essa parte que estava escrito ali no estudo de sexta-feira, que Ellen White, para quem está assistindo e não conhece, talvez não seja adventista, é uma escritora que nós cremos que foi inspirada por Deus para nos deixar mensagens muito importantes para o nosso tempo. E, inspirada como ela nos deixou conselhos muito importantes. E esse aqui é um deles. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. E eu lembro do exemplo de Gideão. Ele não provou, ele pediu, Deus fez. Ele pediu, Deus fez. Ele pediu, Deus fez. Sua existência, seu caráter e a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos não são 2,
3 são o quê? Numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Você já pensou na importância disso? Que Deus nos permite duvidar? Ele nos permite duvidar e nos dá capacidade e intelecto para buscar e responder essas perguntas. E às vezes ele não responde, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele deixou apenas aquilo que é suficiente, mas ele nos dá a capacidade de questionar e de perguntar. E diz o seguinte: os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas onde apoiar a sua fé. Então, hoje de manhã eu estava falando na lição, né? E eu estava dizendo para vocês que a experiência de Galápagos me impactou muito pelas coisas que eu vi. E, para mim, essas são provas inquestionáveis de que nós somos planejados, de que Deus nos criou e de que Ele se preocupa comigo, porque Ele tem um plano para a minha vida e Ele me levou para lá. Assim como eu acredito que Ele tem um plano e um propósito para você. Você não é só mais uma pessoa. Você é especial para Ele, você tem um propósito, porque Ele te criou. Eu acho que isso que é o mais importante quando nós cremos ser criacionistas, que nós reconhecemos que somos criacionistas, porque a gente não está aqui simplesmente por estar, porque há 15 bilhões de anos atrás o universo surgiu, há 4 bilhões e meio de anos atrás a vida surgiu, e por acaso a gente deu sorte de estarmos aqui. Qual que é o propósito da minha vida nesse caso? Eu acredito que eu fui planejada, e eu acredito que eu tenho um propósito. Por isso que ter a cosmovisão criacionista e aceitá-la é tão importante, dá sentido para a vida. E aí eu finalizo com dois versos. O primeiro, que também é muito importante, está lá em 1 Pedro 3,15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está preparado para responder às pessoas o porquê você crê naquilo que você crê? O porquê você tem essa esperança? O porquê você acredita que você foi criado? Você está preparado? Devemos estar preparados. E, novamente, Deus nos criou com a capacidade e o intelecto para nós nos prepararmos. Ele nos deu essa capacidade. É por isso que Ele deixa recomendações de como nós devemos nos alimentar. É por isso que Ele deixa recomendações do que nós devemos fazer, porque Ele quer que a gente se desenvolva e a gente chegue no topo, porque nós devemos estar preparados. E, falando novamente o verso que eu falei de manhã, que para mim é muito impactante, lá em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Talvez a gente não veja o mar se abrir, mas a gente tem a ciência que nos revela tanta complexidade e que nos faz pensar em um planejamento inteligente que a gente não tem desculpa para dizer que não existe. Para mim, é uma questão de escolha. Se você diz que não acredita, é porque você não quer acreditar, porque está tudo aqui na sua frente. É você que vai decidir olhar para o lado ou para as evidências que estão na sua frente. Então, eu acho que é isso que eu tinha preparado para vocês. Agora é o momento das perguntas. Para quem quiser me seguir no Instagram, tá aí Maura Eduarda, e o meu canal também Confissões de Crente. Eu coloco o estudo da lição toda semana lá, faço uns vídeos de vez em quando, então quem quiser acompanhar, estamos nas redes sociais. Que legal. Depois dessa palestra, tudo que deu vontade de fazer é ir para Galápagos. Vamos, Eu maravilhoso. Que para muitos de vocês também, né?
Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente começa a ouvir, nos mínimos detalhes, a criação de Deus, a gente se reafirma a cada instante, né? Como que nos mínimos detalhes a gente vê a presença dele. Principalmente na área de biologia, na área de criação, enfim. Vieram algumas perguntas, doutora Maura. Ai, meu Eu pai. vou fazer as perguntas e aí você vai selecionando, porque nós temos... Posso ter a ajuda dos universitários? Pode, porque tem alguns bons aqui de plantão Olha, também, hein? olha só. Ó, uma das perguntas, Ah. sobre os animais aquáticos em relação ao dilúvio. Ah, Como que procedeu em relação a essa parte dos animais eles aquáticos? sobreviveram? Sobre essa sobrevivência deles. olha, o Dr. Nauer falou que 90% dos fósseis são animais marinhos, certo? Então, muitos morreram, mas também a gente tem animais marinhos hoje, então muitos sobreviveram. Eu não acredito que na Arca tinha aquário. Mas, enfim, é porque eu não estava lá também. Mas faz muito sentido que alguns animais marinhos tenham sobrevivido, mas também muitos deles tenham morrido porque foi uma catástrofe gigantesca. Então, muitos deles foram soterrados por sedimento, enfim. Mas acho que foi assim. Outra veio da professora de biologia lá de São Caetano do Sul. Como conciliar os vestígios de hominídeos encontrados em diversas partes do mundo com as evidências do criacionismo? Olha, eu até cheguei a escrever um texto na coluna no site adventistas.org. De vez em quando eu publico uns textos lá. No site do Michelson também tem bastante, falando sobre isso. E os hominídeos, eles se baseiam em fragmentos de ossos, assim, sabe? Então, muitas coisas eles reconstroem baseado no que eles conhecem hoje. Como que a gente vê isso, nós criacionistas? Esses hominídeos, eles existiram, não tem como a gente falar que não, por causa desses ossos foram encontrados, mas eles eram humanos. Eles só eram, de repente, uma população diferente, que vivia num lugar, né? Talvez a gente vê hoje, por exemplo, que os negros eles têm uma conformação anatômica muitas vezes um pouco diferente das pessoas brancas, por exemplo, e você consegue, olhando um esqueleto, identificar, por exemplo, essas diferenças, né? Então, eu acredito que existiam populações que tinham diferenças anatômicas, mas isso não significa que eles são um passo anterior da evolução, só significa que eles eram diferentes de nós. Chegou uma aqui, é um comentário do... Inclusive, só uma coisinha que eu lembrei, desculpa te interromper, que um pesquisador tem nesse meu texto lá no site, que ele diz que não tem fóssil suficiente para dizer que eles realmente existiram, que essa narrativa, vou usar essa palavra narrativa, mas enfim, dos hominídeos, desses anteriores da evolução, eles são mantidos por uma especulação a respeito desses ossos, porque realmente, se você olhar nos artigos, são pequenas coisinhas, e aí eles vão preenchendo com o que eles imaginam que seria. Então... Eu já tive que tentar explicar para o pastor, né, porque em albanês ele disse que não tem, né, essa palavra hominídeos, né? Hominídeos. Aí eu fui tentar explicar, eu acho que eu expliquei certo, né, que é da questão do homem, né? Seriam os antepassados, os anteriores da evolução. Nós somos superiores, né? Alguns acreditam. Enfim, há controvérsia. Pode fazer. Doutora, essa cosmovisão naturalista, não foi ela implantada, advindo do iluminismo, em detrimento da religião nos séculos 17, 18, 19? Pois a ciência é empírica e mas as filosofias são muitas. O que você pensa a respeito disso? A pergunta do Plínio. Foi colocar uma filosofia no meio, né? Mas, enfim, o que acontece é que, quando houve esse desenvolvimento da ciência, no século 18, 19, foi quando começou a surgir mais essas ideias naturalistas, elas foram ganhando força. Porque se eu posso, com o método científico e com a ciência, descobrir as respostas que eu preciso, por que eu preciso de Deus? Né? Então, o Darwin, por exemplo, o avô dele era um super evolucionista. E foi um cara bem importante.
Então, ele foi influenciado pelo avô e por outros mentores também. Então, era uma ideia que não surgiu, que já vinha de antes. Só que, com o desenvolvimento da ciência, as pessoas elas foram dando prioridade para as causas naturais. Então, se eu posso explicar tudo por causas naturais, eu vou deixar Deus de lado, porque isso aqui é suficiente para mim. Então, foi isso que aconteceu, acho que foi isso que ela quis dizer. E, realmente, se a gente for ver muitos argumentos da teoria da evolução, pouquíssimos deles são científicos. Muitos deles são filosóficos. Né? Então, a gente precisa também prestar atenção para analisar esses argumentos. Quais têm embasamento científico, e aí vai a interpretação, e quais eles são filosóficos. Eu acho que está mais do que respondida, né? Então. Com certeza. Tem uma última aqui, que é qual é a diferença de macro e microevolução? Eu acho que essa demora bastante para responder, né? Ô, meu pai, vamos lá. A macroevolução seria o surgimento de novas características, o surgimento de nova informação, de um novo membro corporal, de uma nova forma de respirar, de uma nova função. Então, por exemplo, macroevolução seria a evolução dos peixes para os anfíbios. Então, você vê, por exemplo, que os peixes fazem respiração branquial, mas os anfíbios eles fazem cutânea e pulmonar. E como que fica? O pulmão veio de onde? Não tinha, né? Ou aí depois vem para os répteis, eles têm a pele mais dura, eles fazem respiração 100% pulmonar. O que aconteceu? Eles tiveram que desenvolver novas vias metabólicas, novas estruturas. Isso é informação que não havia. Então, os evolucionistas dizem que isso veio por mutação, né? Que o DNA mudou ao acaso e essa mudança deu sorte de produzir essas novas estruturas. Isso seria a macroevolução. A microevolução seriam mudanças pequenas dentro da espécie. Então, vocês viram ali que eu mostrei as iguanas, né? Tem uma iguana terrestre, uma marinha e tal. Essa diferenciação dos tipos de iguanas é um tipo de microevolução, assim como dos tentilhões dos bicos diferentes, né? Então, você tem mudanças muito pequenas, que é uma modificação da informação que já existia e não o surgimento de uma informação extra. Né? Porque se uma informação surgiu extra, veio de onde? Quem que criou essa informação? Eles dizem que é por acaso. Sim? Estudar faz muito bem, né? Estamos à prova viva disso. Muito obrigada, doutora Maura. Você nos enriquece com tanto conhecimento, né? Assim como os demais. Eu acredito que, assim como vocês também estejam aprendendo bastante, né? E confirmando cada vez mais a presença de Deus Amém. No nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa criação. Amém. Então, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia dar um spoiler para Pode, vai em frente. Daqui a pouco vai ter uma ótima palestra para os adolescentes, para os alunos que estão aqui presentes. Só isso que eu digo. É verdade. Nossa, Eu vou fiquei mostrar sabendo, muita foto. talvez eu fuja para ir junto também. Muita foto e vídeo eu vou mostrar. Mas, enfim.